Uma igreja com propósito, de Rick Owens. Parte 3. Alcançando a sua comunidade. Quem é o seu alvo? Jesus. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mateus, capítulo 15, versículo 24. Paulo. A mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Certa vez, li uma história do Snoopy, que representava a estratégia evangelística de muitas igrejas. Charlie Brown estava praticando arco e flecha em seu quintal. Em vez de mirar, ele cravava as flechas na cerca de madeira e depois desenhava um alvo em torno do ponto que a flecha havia atingido. Lucy aproximou-se dele e perguntou: "Por que você está fazendo isso?" Ele respondeu, sem nenhuma vergonha: "Assim eu nunca erro." Infelizmente, a mesma lógica é usada por muitas congregações em seus esforços evangelísticos. As flechas das boas novas são atiradas na direção da comunidade e, se, por acaso, atingir alguém, a liderança disse: "Esse era o alvo que tínhamos em mente." Em casos assim, há pouco planejamento e estratégia por trás dos esforços e nenhum alvo específico é visado. O alvo é desenhado ao redor da flecha e todos ficam satisfeitos com isso. É um método patético. Trazer pessoas para Cristo é uma missão importante demais para ser tratada de maneira casual. Muitas congregações mostram-se ingênuas quando o assunto é evangelismo. Se você perguntar aos membros qual é o alvo de sua igreja, a resposta provavelmente será: estamos tentando alcançar o mundo todo para Jesus Cristo. Claro que esse é o alvo da grande comissão e deve ser a meta de cada igreja, mas, na prática, não há igreja capaz de alcançar o mundo inteiro sozinha. Cada ser humano é diferente do outro e nenhuma igreja é capaz de alcançar todos os tipos de pessoas. Assim, todos os tipos de igrejas são necessários para alcançar todos os tipos de pessoas. Juntos, podem conseguir o que nenhuma congregação, estratégia ou estilo conseguiria sozinho. Sente-se na sala de espera de um aeroporto por algumas horas e verá claramente que Deus ama a variedade. Ele criou uma infinidade de pessoas com diferentes interesses, preferências, histórias e personalidade. Alcançar todas essas pessoas para Cristo exige uma variedade de estilos e de evangelismo. A mensagem deve permanecer a mesma, mas o método e o estilo de comunicação precisam variar. Sempre me recuso a debater sobre qual método de evangelismo é mais eficiente. Depende de quem você está tentando alcançar. Iscas diferentes são usadas para pescar diferentes espécies de peixe. Sou a favor de qualquer método que alcance pelo menos uma pessoa para Cristo. Contanto que seja ético, acredito que será bastante vergonhoso quando os críticos de um método em particular de evangelismo forem para o céu e descobrirem a quantidade de gente que lá está graças aos métodos que eles combatiam. Nunca critique o que Deus está abençoando. Para a sua igreja ser mais efetiva no evangelismo, você precisa decidir o seu alvo. Descubra quais os tipos de pessoas que vivem em sua área. Decida qual grupo sua igreja está mais bem preparada para alcançar e depois verifique quais dos estilos de evangelismo melhor se encaixa ao seu grupo-alvo. Mesmo não sendo capaz de alcançar todo mundo, sua igreja pode ser útil, alcançando um tipo determinado.
Saber quem você está tentando alcançar torna o evangelismo bem mais fácil. Imagine o que aconteceria com uma estação de rádio que tentasse atingir o gosto musical de todas as pessoas. Uma estação que alterne-se sua programação entre clássicos, heavy metal, sertanejo, rap, reggae e samba acabaria desagradando a todos. Ninguém iria querer sintonizá-la. Rádio bem-sucedida seleciona um público, pesquisa sua área de transmissão, buscam saber quais os segmentos da população ainda não alcançados por outras estações. E assim, escolhem o formato que alcança o objetivo traçado. Definir o alvo evangelístico foi o segundo fator mais importante para o crescimento de Saddleback. Depois de descobrir quem nossa igreja tinha mais condição de alcançar para Cristo, fomos buscar conscientemente essas pessoas. Quando planejamos uma missão evangelística, sempre temos um alvo específico em mente. A Bíblia determina nossa mensagem, mas nosso grupo-alvo é que determina quando, onde e como vamos comunicá-la. Até que se esclareçam os propósitos de sua igreja, não é imperativo que se estabeleça o grupo-alvo. A fundação bíblica deve ser assentada primeiro. Tenho observado que algumas igrejas desenvolvem sua estratégia evangelística começando pelo alvo, antes de estabelecer a base dos propósitos eternos de Deus. O resultado é uma igreja instável e não bíblica, dirigida pelo mercado, mais do que pela palavra de Deus. A mensagem nunca pode ser comprometida. Estabelecer um foco para evangelizar é bíblico. A prática de evangelizar um tipo específico de pessoa está de acordo com um princípio tão antigo quanto o Novo Testamento. Jesus fazia isso quando a mulher cananeia pediu a Jesus que libertasse sua filha endemoniada. Ele publicamente declarou que o Pai lhe ordenara um trabalho concentrado nas ovelhas perdidas de Israel. Mateus capítulo 15, versículo do 22 ao 28. Mesmo que tenha atendido a mulher por causa da fé que ela demonstrou, Jesus deixou bem claro que seu ministério estava direcionado para os judeus. Estaria ele sendo injusto ou preconceituoso? Claro que não. Ele direcionava seu ministério para o que fosse eficaz, não exclusivo. Antes disso, ele havia instruído os discípulos a também ministrar de maneira dirigida. Em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, lemos: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Paulo ministrava seu ministério para os gentios, Pedro para os judeus. Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Ambos os ministérios eram necessários, importantes e eficazes. Até mesmo os evangelhos foram escritos para públicos específicos. Você já se perguntou por que Deus usou 4 escritores e 4 livros para contar a vida de Jesus? Afinal, quase todas as passagens e ensinamentos do Evangelho de Marcos também são registradas no Evangelho de Mateus. Por que então precisamos dos 2 livros? Porque o Evangelho de Mateus é direcionado aos leitores hebreus, o de Marcos aos gentios. O conteúdo dos livros é o mesmo. No entanto, por terem sido escritos para públicos distintos, o estilo de comunicação é diferente. Especificar seu alvo para evangelizar é um método inventado por Deus. Ele espera que testemunhemos de maneira personalizada.
O conceito de alvos evangelísticos está implícito na Grande Comissão. Precisamos fazer discípulos em todas as nações. A expressão grega é taetene, de onde tiramos a palavra étnico, que se refere literalmente todos os grupos humanos. Cada um desses grupos é único e necessita de uma estratégia evangelística que comunique o evangelho de forma que os atinja. Em março de 1995, a Cruzada de Billy Graham, em Porto Rico, foi transmitida simultaneamente em 116 idiomas para plateias em todo o mundo. A mesma mensagem foi traduzida para o idioma de cada país. Músicas e testemunhos culturalmente apropriados foram inseridos na transmissão. Mais de 1 bilhão de pessoas ouviram o evangelho em seu idioma. Músicas e testemunhos que iam ao encontro de cada grupo humano. Foi o maior exemplo de evangelismo focado da história. A prática do evangelismo com foco definido é especialmente importante em igrejas pequenas. Nelas, os recursos são limitados e é vital que você faça o máximo com o que tem. Concentre-se em seus recursos para alcançar pessoas com quem sua igreja tenha mais facilidade de se comunicar. Igrejas pequenas também devem tomar decisões difíceis em alguns assuntos. Como é impossível agradar a preferência musical de todas as pessoas em um só culto? E as igrejas não podem oferecer vários cultos, devem fazer uma opção. Mudar estilos semanalmente produzirá o mesmo efeito da estação de rádio, com programação mista. A maioria ficará insatisfeita. Uma das vantagens de uma igreja grande é que ela tem seu recurso para atingir vários públicos. Quando nosso trabalho começou, nos concentramos em um público limitado. Jovens sem igreja, casais de classe média. Isso porque constituíam o maior grupo do bairro e eram as pessoas com as quais eu me relacionava com maior facilidade. Quando a nossa igreja cresceu, pudemos adicionar ministérios para alcançar jovens adultos, adultos solteiros, prisioneiros, anciões, pais com crianças especiais, latinos, vietnamitas, coreanos e muitos outros grupos. Como definir o alvo? Mirar no alvo começa com descobrir tudo o que puder sobre sua comunidade. A igreja necessita definir seu alvo em 4 aspectos: geográficos, demográfico, cultural e espiritual. Nas aulas de hermenêutica e homilética no seminário, aprendi que a mensagem do Novo Testamento precisava ser entendida com base nos aspectos geográficos e culturais do povo daquela época. Dessa maneira, poderia extrair a verdade eterna de Deus de cada contexto. Esse processo é chamado de exegese. Todo pregador o utiliza. Infelizmente, nenhuma das aulas me ensinou que, antes de comunicar a verdade eterna ao povo de hoje, eu precisava fazer uma exegese de minha comunidade, se quiser transmitir com fidelidade a palavra de Deus. Deve estar atento à geografia, os hábitos, à cultura e ao contexto religioso de minha comunidade, tanto quanto ao contexto da Bíblia. Defina seu alvo geograficamente. Jesus tinha um plano para evangelizar o mundo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele identifica 4 públicos aos discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Muitos estudiosos da Bíblia concordam que esse é o padrão exato descrito no restante do livro de Atos. A mensagem foi levada primeiro aos judeus em Jerusalém, depois à Judéia e em seguida a Samaria. E em pouco tempo se espalhou pela Europa. Em seu ministério, estabelecer um alvo do ponto de vista geográfico simplesmente significa que você irá identificar o lugar onde moram pessoas que desejam alcançar. Pegue um mapa de sua cidade e marque onde sua igreja está localizada. Estime o tempo gasto no trajeto de sua igreja até determinado ponto e desmarque as fronteiras de sua área ministerial. Esse é o seu lago de pesca evangelística. Informe-se junto aos órgãos da prefeitura sobre o número de habitantes desta área. Ao determinar seu alvo, vários fatores devem ser considerados. Primeiro, uma distância que pode ser percorrida de carro. É uma definição bastante subjetiva. O deslocamento de automóvel ou de ônibus entre bairros, cidades, estados e países depende de fatores bastante variáveis. Residentes em áreas rurais têm disposição para se deslocar por distâncias maiores que os que vivem em áreas urbanas. As pessoas também preferem dirigir em autoestrada, a conduzir seu carro pelo tráfego complicado da cidade. Minha estimativa é uma tolerância de 12 sinais de trânsito até a igreja. Segundo, as pessoas escolhem uma igreja por causa de relacionamentos e programas, e não por causa da sua localização. Só porque sua igreja é mais próxima, não significa que você alcançará o povo à sua volta. Sua igreja pode não cair no gosto deles. No entanto, alguns passarão na frente de mais de 15 igrejas de ônibus ou de carro para frequentar a sua, se ela vier ao encontro de suas necessidades. Em terceiro lugar, quanto mais sua igreja cresce, maior território ela alcança. Temos pessoas que dirigem mais de 1 hora para frequentar nossa igreja. Tudo porque oferecemos um programa ou um grupo de apoio que elas não encontram em nenhum lugar mais próximo. Como regra, elas preferem fazer o trajeto mais longo para participar de uma igreja maior, que tem um ministério diversificado, a se deslocar até uma menor com um ministério limitado. Outra maneira de mapear sua área-alvo é desenhar um círculo ao redor da igreja, representando cerca de 8 quilômetros. Depois descubra quantos habitantes vivem nesse círculo. Essa é uma área inicial de ministério. Cerca de 65% dos americanos são sem igreja. E essa porcentagem é muito maior em algumas áreas, particularmente no Oeste, no Nordeste e nas áreas urbanas. Se você calcular a população de sua área e considerar, por exemplo, a porcentagem citada, verá que verdadeiramente os campos estão prontos para a colheita. Uma vez definido o alvo do ponto de vista geográfico, você saberá a quantidade de peixes que existe em seu lago de pesca. Isso é fundamental, uma vez que o número de habitantes é um fator crucial para determinar a estratégia a ser utilizada para trazê-los à igreja. Num grande centro populacional, é impossível concentrar-se em apenas um segmento e, ainda assim, ter uma igreja grande. Numa área populacional menor, você poderá desenvolver planos para alcançar vários segmentos e assim fazer que a igreja cresça. Seria tolice ignorar o fator populacional em relação ao crescimento da igreja. Não importa quão dedicada ela seja, se a área tem somente 1.000 pessoas, a igreja nunca será grande. Não é culpa do pastor, nem é falta de compromisso da parte da congregação, é só na questão de contas. Visitei algumas igrejas grandes em áreas metropolitanas que estabeleceram o objetivo de conquistar 5% da população,
pelo fato de 200 mil pessoas viverem em cada uma dessas áreas. Cada igreja tem uma frequência média de 1.000 pessoas. Você cometerá um erro se estabelecer como meta a mesma porcentagem numa cidade pequena. A estratégia que alcança 1.000 pessoas numa cidade de 200 mil habitantes alcançará apenas 50 numa cidade de 1.000 habitantes. Não ajuda em nada comparar a frequência entre igrejas diferentes. Cada uma tem seu lago de pescaria, e cada lago tem população e espécie variadas. É como comparar tangerina com aspirina. Pode soar semelhante, mas as diferenças são enormes. Defina seu alvo demograficamente. Você não precisa apenas saber quantas pessoas vivem na área-alvo. Deve também saber que tipo de pessoas vivem lá. Primeiro, deixe-me adverti-lo a não gastar tempo demais na pesquisa demográfica. Você pode perder muito tempo na coleta de dados, que no final pouca ou nenhuma diferença farão para a sua igreja. Conheci alguns implantadores de igrejas que passaram meses preparando belos relatórios, cheios de informações demográficas de sua região. Tudo era muito interessante, porém a maioria inútil para o propósito da igreja. Somente alguns dados demográficos são importantes quando se mira para uma comunidade com o objetivo de evangelizá-la. E são os seguintes: idade. Quantos existem em cada faixa etária? Estado civil. Quantos são solteiros e quantos são casados? Renda. Qual é a renda média das famílias? Educação. Qual é o nível educacional da comunidade? Ocupação. Que tipo de trabalho é predominante? Cada um desses fatores irá influenciar o modo de ministrar às pessoas a comunidade das boas novas. Os jovens, por exemplo, têm diferentes esperanças e temores se os compararmos aos aposentados. Apresentar um evangelho que enfatize a segurança de ir para o céu como um dos benefícios da salvação provavelmente não terá muito efeito entre os jovens, que têm a vida inteira pela frente. Eles não estão interessados na vida eterna. Estão preocupados apenas em saber se existe um significado para esta vida. Uma pesquisa nacional feita nos Estados Unidos demonstrou que menos de 1% dos americanos estão interessados em responder à pergunta: como posso entrar no céu? Um meio mais efetivo de testemunhar aos jovens é mostrar-lhes que fomos feitos para ter comunhão com Deus agora, por meio de Cristo. Já os idosos demonstram grande interesse em preparar-se para a eternidade, porque sabem que o tempo deles neste mundo está acabando. Jovens casados têm interesses diferentes de outros jovens. Os problemas dos pobres não são os mesmos dos da classe média. Os ricos têm preocupações próprias. Os universitários não veem o mundo da mesma forma que os alunos do ensino médio. É fundamental conhecer as perspectivas daqueles que você está buscando ganhar para Cristo. Se você deseja que sua igreja cause impacto, torne-se um especialista em sua comunidade. Os pastores devem saber mais sobre ela que qualquer outra pessoa. Como já comentei, antes de me mudar, passei 3 meses pesquisando estratégias e relatórios demográficos para conhecer os tipos de pessoas que moravam em Saddleback, na cidade. Antes de chegar, sabia o número de pessoas que lá residiam, onde trabalhavam, quanto ganhavam, qual o nível educacional delas e muito mais. Onde consegui esse tipo de informação? Há uma série de fontes públicas federais, estaduais e municipais. Você também pode procurar nos jornais, na junta comercial e até mesmo em empresas privadas. Pode ainda pesquisar os arquivos de outras denominações. Defina seu alvo culturalmente. Compreender
a demografia de sua comunidade é importante, mas compreender a cultura é imprescindível. E isso é uma coisa que você não encontrará nos relatórios do censo. Uso a palavra cultura para me referir ao estilo de vida e à forma de pensar dos que vivem ao redor de sua igreja, ou seja, os valores, interesses, ansiedades e temores do povo. Nenhum missionário parte para uma terra distante sem primeiro conhecer a cultura do povo que vai evangelizar. Seria tolice ignorar esse cuidado. No ambiente secular de hoje, é fundamental entender a cultura que ministramos. Não precisamos concordar com determinados aspectos de nossa cultura, mas devemos entendê-la. É provável que exista dentro da comunidade muitas subculturas ou subgrupos. Para alcançar cada um desses grupos, você precisa descobrir como pensam, quais os interesses deles, quais os valores, quais os anseios, quais os temores, quais os aspectos mais importantes da vida deles, quais as emissoras de rádio mais populares. Quanto mais souber acerca dessas pessoas, mais fácil será alcançá-las. Uma das maiores barreiras para o crescimento da igreja é a cegueira cultural, ou seja, desconhecer as diferenças culturais e sociais da comunidade. Um olho bem treinado é capaz de perceber distinções importantes entre habitantes da área ao redor de sua igreja. A melhor maneira de se conhecer a cultura, o pensamento, o estilo de vida das pessoas é conversando com elas pessoalmente. Você não precisa contratar uma empresa especializada em marketing. Tudo que você precisa fazer é sair e conversar com os moradores de sua comunidade. Faça sua pesquisa, pergunte-lhes o que consideram importantes, maiores necessidades. Fique atento às ansiedades, aos interesses, temores deles. Nenhum livro ou pesquisa demográfica substitui a conversa pessoal. As estatísticas mostram somente um quadro parcial. Você precisa passar tempo com o povo, sentir o pulso de sua comunidade pela interação individual. Creio que não existe substituto para isso. Defina seu alvo espiritualmente. Depois de definir seu alvo sobre o aspecto cultural, você precisará descobrir a história espiritual do povo de sua comunidade. Procure saber quanto eles já conhecem sobre o Evangelho. Quando fiz uma avaliação lá em Soderbeck, na cidade, descobri que 94% dos residentes da cidade acreditavam em Deus ou em espíritos universal. 75% acreditavam na definição bíblica de Deus. 70% acreditavam na vida após a morte. E 52% acreditavam que estavam neste mundo para cumprir um propósito espiritual. Isso me auxiliou muito na hora de testemunhar para eles. Para medir o clima espiritual da comunidade, você pode entrevistar outros pastores da região. Ministros que servem há vários anos na região. Deve estar familiarizado com os assuntos e as tendências espirituais da área. Antes de me mudar para a Califórnia, a fim de estabelecer nossa igreja, contatei cada pastor de Soderbeck na cidade, para ouvir deles a estimativa sobre as necessidades espirituais da comunidade. A missão foi surpreendentemente simples. Fui até a biblioteca da cidade, busquei nas páginas amarelas o item igrejas e copiei os nomes e endereços de todas as congregações evangelísticas do lugar. Depois escrevi uma carta para cada pastor explicando o que eu estava fazendo e pedindo que respondessem as 5 perguntas num formulário previamente selado. Recebi de volta cerca de 30 cartões. Obtive um ótimo panorama de vida espiritual da comunidade e também fiquei amigo da maioria dos pastores.
Há alguns anos, li acerca de um estudo feito pela Universidade de Nova York a respeito da vida religiosa dos americanos. A pesquisa indicou que 90% dos americanos declararam ter algum tipo de filiação religiosa, mesmo que isso não signifique que estejam praticando a fé. E pelo menos indica que quase todos os americanos já teve algum tipo de contato com uma organização religiosa. O termo sem igreja não se refere somente a pessoas que nunca estiveram dentro de uma igreja evangélica. Ele inclui aquele que possui uma história religiosa, mas não mantém um relacionamento pessoal com Cristo e não frequentam mais a igreja. 26% dos americanos declararam ser católicos. Se você vive na costa oeste, seu provável candidato a membro deve ser um ex-católico. Se você vive no sul, a maioria dos candidatos definitivamente irá ter uma história na Igreja Batista, 30%. Em Dakota, no norte, é provável que você converse com alguém associado com os luteranos, 28%. No Kansas e no Iowa, provavelmente o contato foi com a Igreja Metodista, 13%. Em Downtown, você acabará encontrando um Mormon. Você precisa conhecer sua comunidade. Sempre que testemunho para alguém que não mantém um relacionamento com Cristo, tento descobrir algo que ele possa ter em comum comigo em relação à vida espiritual. Por exemplo, quando estou conversando com um católico, sei que ele aceita a Bíblia, mas provavelmente nunca a leu, e que aceita as doutrinas da Trindade, do nascimento virginal e da divindade de Jesus Cristo. Meu trabalho será comunicar as diferenças entre uma religião baseada em obras, em outra baseada no relacionamento pessoal com Cristo por meio da graça. Quando prego em conferências para líderes, alguns pastores sempre vêm me dizer que a igreja deles é igualzinha a Saddleback. Quando pergunto o que querem dizer com isso, respondem: bem, nós nos dedicamos a alcançar os 100 igrejas. Eu digo: isso é maravilhoso. Que tipo de 100 igrejas vocês estão alcançando? Afinal, os 100 igrejas não são todos iguais. Dizer que seu alvo são os 100 igrejas é uma descrição incompleta. Os 100 igrejas com diplomas universitários são bem diferentes dos 100 igrejas analfabetos. Definir o alvo de evangelismo da igreja leva tempo e demanda um estudo sério. Uma vez contemplada a pesquisa, porém, você entenderá por que alguns métodos funcionam em sua área e outros não. A pesquisa pode ajudá-los a economizar esforços e dinheiro em estratégias que não funcionam. No início dos anos de 1980, algumas igrejas tentaram usar o telemarketing como ferramenta de evangelismo. Nunca adotamos esse método, porque em nossas pesquisas havíamos descoberto duas coisas. Primeira, que uma das coisas mais irritantes para os residentes da cidade era os estranhos vendendo coisas por telefone. Segunda, que mais da metade dos habitantes de nossa comunidade não permitia que seus números fossem publicados na lista telefônica. Isso já resolveu o assunto. Surpreendo-me com igrejas que gastam milhares de dólares em projetos evangelísticos sem antes se informar junto ao povo se o programa que pretendem implantar é do interesse da comunidade. Personalize seu alvo. Depois de coletadas todas as informações sobre sua comunidade, sugiro que você crie um perfil do 100 igreja que sua comunidade pretende alcançar. Combinar as características dos habitantes de sua área em uma personagem fictícia fará que os membros da sua igreja entendam quem é o alvo. Se a coleta dos dados for bem feita, os membros com certeza reconhecerão seus vizinhos nessa personagem. Em nossa igreja, demos à nossa personagem o nome de Saddleback Sam. A maioria de nossos membros não teriam nenhuma dificuldade para descrevê-lo. Nós os descrevemos detalhadamente em cada um dos nossos cultos de membresia.
Saddleback Sam é o típico homem sem igreja que vive em nossa região. Ele tem cerca de 40 anos e possui um ou mais diplomas universitários. Saddleback, na cidade, tem um dos mais elevados níveis de educação da América. E é casado com Saddleback Samantha, que tem 2 filhos, Steve e Sally. Pesquisas mostram que Sam gosta de seu trabalho, de onde mora e acha que desfruta melhor a vida hoje que 5 anos atrás. Está satisfeito e até se gaba de seu padrão de vida. É um profissional, gerente ou empresário de sucesso. Sam é um dos americanos mais prósperos, mas também tem despesas altas, especialmente por causa do financiamento da casa própria. Saúde e forma física são prioridades para Sam e sua família. Ele costuma correr todas as manhãs e Samantha frequenta a aula de aeróbica 3 vezes por semana. Ambos apreciam e escutam músicas pop contemporânea e country, especialmente quando estão fazendo exercícios. Quando se fala em socialização, Sam e sua mulher preferem os grandes grupos aos pequenos. Por quê? Em uma multidão, Sam pode manter o anonimato e a privacidade que preserva com zelo. O telefone de Sam não consta na lista telefônica e a família mora em um condomínio fechado. Aqui está a razão de termos usado uma mala direta nos primeiros anos de nosso trabalho na cidade. Era a única forma de entrar em contato com os habitantes de nossa comunidade. Outra característica importante de Sam é seu ceticismo em relação ao que ele chama de religião organizada. Ele provavelmente lhe dirá: acredito em Jesus, só não gosto da religião organizada. Encaramos essa declaração com humor e dizemos: então você irá gostar da nossa comunidade. Somos uma religião desorganizada. Sam prefere religiões informais, uma vez que é do sul da Califórnia. Gosta de se vestir à vontade por causa do clima quente. Levamos isso em conta quando planejamos cultos para atraí-lo. Nunca uso terno nem gravata quando prego na igreja. Intencionalmente, visto-me para combinar com a mentalidade daqueles que estou tentando alcançar. Sigo a estratégia de Paulo, revelada em 1 Coríntios 9:20. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Em minha situação, creio que Paulo diria: quando estou no sul da Califórnia, torno-me igual aos californianos do sul, para ganhar os californianos. Não acho que a forma de pessoas se vestirem preocupava Jesus. Preferimos atrair um pagão de tênis e bermuda a perdê-lo pelo fato de não se vestir em um terno. Saddleback Sam tem pouco tempo livre e vive com um orçamento apertado. Seu cartão de crédito está sempre no limite, é muito materialista, porém admite que sua riqueza não lhe traz felicidade duradoura. Por que gastar tanto tempo em definir o cidadão típico que estamos tentando alcançar? Porque quanto mais entendermos alguém, mais facilmente podemos nos comunicar com ele. Se você tivesse de criar um perfil do morador típico de sua área, que características ele teria? Que nome daria a ele? É algo em que vale a pena pensar. Uma vez que você definiu e deu nome ao alvo evangelismo da sua igreja, faça-me este favor: envie-me uma cópia. Tenho um hobby de colecionar perfis evangelísticos de igreja. Possuo um arquivo cheio de personagens, como Dallas, Mad Mike. Você pode imaginar um fotógrafo tirando fotos de algo sem ajustar o foco? Acha que um caçador se posicionaria no topo de um morro e começaria a atirar para todas as direções sem mirar em nada? Sem um alvo, nossos esforços evangelísticos não passam de pensamentos positivos. É claro que leva tempo para fazer a mira, mas a recompensa é segura. Quanto mais bem focalizado o alvo, mais chance você terá de acertá-lo.